Queridos irmãos, queridas irmãs, agora dando sequência no vídeo 18. Então, já que é uma sequência, você percebeu, você entendeu o que é esmiuçamento? Aí você pode pensar assim, Luiz, como você consegue fazer isso? Tem que estar conectado, né? Tem que estar conectado. Você tem que ter algo mais. Porque você observa uma coisa. Você observa uma coisa. Até agora, nós já fizemos 4 vídeos de 25 minutos cada um. E nós apenas ainda nos encontramos na pergunta 466. Uma pergunta só do Livro dos Espíritos até agora. Que foi possível nos proporcionar esse material para nós tomarmos essas direções todas. É como se fosse uma árvore que dá galhos para tudo quanto é lado. E tudo que eu disse ainda é uma pincelada. É só uma pincelada. Eu ainda não falei nada. Mas se fosse para você falar, falaria 50 anos. O mesmo tema. Então, o que eu quero dizer para vocês é que passar por esse caminho até Jesus passou. Mas ele não estacionou, quer dizer, não aceitou nada, não cometeu nenhum deslize. Ele não tomou uma xícara de café. Vamos simplificar assim. O que significa a xícara de café? Nenhum pensamento negativo. O que é um pensamento negativo? No sentido lógico da situação aqui. Nenhum tipo de desejo. Nenhum tipo de desejo. O único sentimento que o Cristo sempre alimentou, desde o princípio, até onde ele se encontra, foi o desejo, o sentimento do bem, de praticar o bem, de agir no bem, de pensar no bem, de fazer o bem, de servir ao Pai. Nada contaminou Cristo. Nenhuma bactéria alojou em teu corpo nas fases evolutivas que ele teve, as quais nós temos. Do princípio até onde ele se encontra, em linha reta. É o alfa. Ele é o alfa. Ele é o mestre. Ele é o Senator. É o Nadir na evolução. Você entendeu? E encontra-se essa distância de nós
Ele está tão longe de nós, para alguns, mas para outros, ele está dentro do seu coração. Toda vez que você estende as mãos a um idoso, a uma criança, a uma pessoa necessitada, é a ele que você está estendendo. Ele disse mais ou menos, eu vou dizer assim mais ou menos: estive nu, estive nu, não me vestistes. Estive preso, não fostes me visitar. Estive enfermo, não me destes remédio. Em dado momento, depois de recitar várias situações calamitosas, um apóstolo lhe deu mais mestre: quando foi que te vimos nestas condições que não fomos te visitar, te ver? Nu, quando foi que não te vestimos? Preso, quando foi que não fomos te visitar? Doente, quando foi que não fomos te visitar? Com fome, quando foi que nós te negamos comida? Toda vez que deixastes de ajudar uns dos meus, é a mim que estarão deixando de ajudar. A mim que estarão renegando, estarão negando de fazer. Ei, gente, é demais. Agora, por incrível que pareça, esse é o guia, é o modelo que nós devemos seguir. Já esteve aqui na Terra por 2 vezes, 2.000 anos atrás, e na codificação da doutrina espírita, com a chegada da doutrina espírita, e que nós temos a oportunidade de falar a respeito dele. Mas não é só falar, é pôr em prática, é exemplificar o seu amor. E por incrível que pareça, de todos aqueles que o Pai lhe confiou para que ele fosse guia e modelo, ser nenhum conseguiu até hoje alcançá-lo, porque 100% de todos aqueles que o Pai lhe confiou na trajetória, na maratona, você entendeu? É a psicologia. Raciocina, viu? Na estrada da evolução da vida, se sentiram cansados? Pararam nesse bar? Pararam nessa prostituição? Pararam? Diminuíram o ritmo? Você está entendendo, né? E cada local desse que você para, isso significa N de reencarnações ali naquela mesma situação. N's. Você entendeu? Ah, vou parar embaixo dessa sombra aqui porque o sol está quente. Isso é psicologia, viu, gente? Essa sombra significa N's de reencarnações. É a sombra da corrupção. É a sombra da pobreza, da justiça da terra. É a sombra da corrupção, da justiça da terra. É a sombra
da corrupção da estrada larga. É a sombra das trevas, é a sombra do anticristo, é a sombra dos ladrões que roubam os cofres públicos, que roubam as escolas, a merenda escolar, que roubam materiais escolar, que roubam a cultura da humanidade, que roubam a dignidade, que roubam a oportunidade do desenvolvimento moral e intelectual da humanidade. Vou dar uma descansada aqui embaixo dessa sombra. N de reencarnações. A pessoa fica ali. 10, 15, 20 mil anos, só ali, embaixo daquela sombra. Você entendeu? Enquanto Jesus, passou por ali. Ele passou. Mas ele não parou. Ele não aceitou nada que a sombra lhe oferecia. Ele não aceitou nada que os cabarés lhe ofereciam. Ele não aceitou nada que as corrupções do mundo lhe oferecia naquele momento. Foram colocados milhões de beldades de mulheres. Ele não aceitou nenhuma. Foram colocados milhões de beldades de homem. Ele não aceitou nenhum. Tudo quanto é tipo de bebida e de drogas. Ele não aceitou nenhum. Foram oferecidas a ele a porta larga. Ele não aceitou nenhuma. Foram oferecida a ele a oportunidade de ele pensar mal dos outros, julgar. Ele não aceitou. O ser mais perfeito. Mas não o ser perfeito, o único. Porque mais perfeito significa mais ou menos que outros já havia aqui nascido e aqui não nasceu ninguém tão perfeito quanto ele. Ele é o alfa maior. É o Zenit, é o Nadir na evolução. Então eles estão tão longe de nós, daqueles corruptos. Ele está longe daquela justiça capenga, daqueles ladrões de dignidade, ladrão de cultura, ladrão de oportunidade de crescimento. Mas ao mesmo tempo tão perto de um coração de Madre de Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, de Franciscano Xavier, de Edivaldo Pereira Franco, de Allan Kardec, de Leon Denis, de Francisco, ou melhor, de Eurípides de Barçanufo, de Adolfo Bezerra de Menezes. Está tão perto o coração desses seres, pertinho, que eles são capazes de dar as mãos para se cumprimentar de tão perto que eles se encontram, mas tão distante desses outros. Não porque ele quer estar distante, é porque o ato, o comportamento, as atitudes desses distanciam-se dele. Não ele que se distancia da humanidade. Esses é que se distanciam dele.
É pelo contrário. Ele está distante, mas não nos abandona. Nós é que o abandonamos. O professor Eurípides, narrado por Hilário Silva, num dos teus momentos de desdobramento, sentiu que subia dimensões, subia. De repente ele se viu numa campina verdejante, um oxigênio diferente, um ar puro, árvores por tudo quanto é lado. A natureza se fazia presente. E ele olhou para um lado, para o outro, só o silêncio. O sussurro do vento, o cheiro das flores, o canto dos pássaros. E saiu a esmo. Tomou um rumo e começou a observar a natureza. Quanto bela! Quando, para sua surpresa, ao longe ele percebeu que um homem estava sentado em uma pedra. E ele, pasmo, porque até então não havia encontrado ninguém naquele local, só a natureza, só os pássaros, só o oxigênio que o havia recebido naquela dimensão, só o cheiro das flores, das árvores. Mas a curiosidade lhe bateu no peito. Vou ao meu encontro daquele senhor. Quem será? Vou procurar saber dele. Que local é esse? Onde é que eu me encontro? Será que eu já morri? Será que eu me encontro no céu? Será que o céu é desse jeito? Você não vai encontrar do jeito que eu estou narrando, porque nosso irmão Hilário Silva teve que diminuir muitas coisas. Porque senão a humanidade não ia compreender certas coisas e achar que era fantasia, loucura do médium na época. Quando ele, a uns 30 metros de distância do Senhor, daquele homem, ele parou e ficou estático, olhando, porque a surpresa foi imensa. Porque ele percebeu que aquele Senhor era nosso Senhor Jesus Cristo. Cabisbaixo, como se olhando para o chão, com um semblante muito triste. E o que mais impressionou o professor Eurípides Barçanufo naquele momento foi que ele pôde ver que nosso Senhor Jesus Cristo chorava. E aquilo lhe causou uma agonia tão grande no peito que ele não pensou em mais nada a não ser se aproximar-se do Mestre e não só acalentá-lo, como também a interrogá-lo o porquê que ele estava chorando. E como uma criança que
quando comete um erro de medo de ser reprimido pelos pais, o professor aproxima-se com aquele receio imenso, com medo de interrogar o mestre, porque geralmente o mestre é que conversa com o aluno. O mestre é que se dirige ao aluno. E ele, com medo de interrogá-lo, mais uma hora ele criou coragem. Não, eu não aguento ver o mestre chorando. E o interrogou. Mestre. E ele, quando ele disse mestre, ele percebeu que Jesus olhou na sua direção. E Jesus suavemente disse-lhe, respondeu, pois não, meu filho, diga. Mestre, por que choras? Choras por um acaso, por aqueles que ainda não conhecem o teu evangelho na terra? O mestre, como sempre, calmo, brando, diretor, disciplinado, lhe responde, não, meu filho, eu não choro por aqueles que não conhecem o meu evangelho. E sim, choro por aqueles que conhecem, mas que não põem em prática. Nesse momento, o professor Eurípides Barçanufo sentiu como se um raio partisse-lhe o peito. Um choque tão grande que o lançou de volta ao corpo físico como uma bomba atômica. E desse dia em diante, nunca mais foi visto de braços cruzados. Trabalhou até o momento do teu desencarne, em 1918. Nunca mais foi visto de braços cruzados. Tanto é que tua cama foi colocada na farmácia, que foi transformado em seu quarto. A farmácia foi transformada num quarto, para que a noite toda ele não dormisse, e sim só descansasse o corpo, porque ele sabia que a noite toda as pessoas iam lá buscar, ia à procura dele em busca de medicamento. E isso foi dia e noite, assistindo os necessitados, até algumas horas antes de desencarnar. Na madrugada do seu desencarne, sua mãe, percebendo que ele estava com uma febre altíssima, disse-lhe, meu filho, tome um banho para que essa febre passe um pouco.
um banho de imersão. De madrugada, desencarnou 5 horas da manhã. 3 horas antes, sua mãe havia conversado com ele. E ele disse: não, minha mãe. Os doentes, eles necessitam de amparo e de proteção. Os doentes necessitam de amparo e de proteção, minha mãe. Porque ele havia contraído a gripe espanhola também, porque não se sentiu no merecimento de ver todo mundo desencarnando com aquele processo e ele no corpo físico, ele não se sentiu merecedor. Mas de tanto insistir sua mãe, ele cedeu aos desejos dela. Tomou um banho de imersão, deitou em sua cama para descansar um pouquinho, mas naquele momento se desprendeu do corpo físico no colo de sua mãe e retornou à paz espiritual. Vamos ao próximo vídeo, queridos irmãos.